Como nós precisamos concluir bem este ano, não é? Quando nós percebemos que o Espírito de Deus está na casa de uma maneira tão especial, nós precisamos deixar esse Espírito fluir mais e mais. A palavra que Deus colocou no meu coração para encerrar este ano com vocês tem como tema 10 lições importantes para terminar bem e começar melhor. Nunca nós poderemos julgar alguém como bem-sucedido por aquilo que ele começou, porque começos são empolgantes. Começos tem a ansiedade do desconhecido, tem o desafio que nos move como seres humanos para descobrir como será, para conquistar o que será. Mas quando nós terminamos algo, quando nós concluímos, seja um tempo num trabalho, seja um relacionamento, quando nós concluímos e quitamos uma dívida, quando nós fechamos os ciclos, isso revela muito mais quem nós somos do que propriamente dito o começo das coisas. A palavra de Deus diz que nós não devemos desprezar os humildes começos, mas que ao fiel Ele concederá a coroa da vida. A vida tem muitos desafios, experiências boas, outras que a gente não gosta tanto, mas saber começar e saber terminar são segredos que quem pratica consegue viver uma vida vitoriosa na terra e uma eternidade com Cristo. Há pessoas que começaram bem o ano de 2023, mas infelizmente não conseguiram concluir bem esse ano. Foram vencidos pelas dores, pelo fogo, pelas provas, pelos desafios. Foram vencidos pela inconstância, pelo medo, pela falta de perdão. Foram vencidos pela calúnia, pela difamação. Mas hoje você chegou aqui porque você vai terminar bem 2023 e você vai começar melhor 2024. A palavra de Deus diz que a vida de um servo e de uma serva de Deus, ela é de glória em glória. Então cada ano que nós caminhamos, nós deveríamos estar mais glorificados. Se você percebe coisas neste ano na sua própria vida espiritual que não estão melhores do que em 2022, você precisa repensar algumas escolhas, alguns hábitos, alguns comportamentos. Eu quero contar uma história hoje que não é tão romântica. É o primeiro homicídio da Bíblia. E ele aconteceu numa família, na primeira família da terra. Eu quero contar para vocês a história que vocês já ouviram muitas vezes falar, e que a gente aprende quando criança. Caim matou Abel. Eu dividi em apenas 2 blocos a palavra, porque ela vai ser muito sucinta. Então no primeiro bloco eu vou contar para vocês rapidamente, mas detalhadamente, o enredo. Gênesis 4, do 1 ao 12. E na outra parte nós vamos aprender 10 lições importantes para começar melhor, terminando bem. Combinado? Então vamos lá. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo.
eles estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. E o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Caim, ironicamente, diz: eu sou tutor do meu irmão, Senhor. Cada um que cuide da sua vida. Porque ele já tinha cuidado da morte. Por que isso aconteceu? A palavra de Deus diz que Caim, lá no comecinho de Gênesis 4, foi gerado por Deus. Foi Deus quem fez Caim no ventre de Eva. Foi Deus quem plantou no ventre de Eva uma primícia. Caim estava como a alegria de sua mãe, o primeiro filho. Quantas vezes você passou por isso? Aquilo que era uma alegria se tornou uma grande decepção, uma tristeza enorme. Quantas vezes nós geramos coisas que foram de Deus, respostas da nossa oração, e de repente nós percebemos que virou um desgosto total. Caim foi gerado por Deus. Eva deu à luz a Caim depois que o Senhor a ajudou. Primeiro ponto. Segundo ponto, Caim era lavrador. A palavra de Deus diz que ele era agricultor, enquanto Abel era pastor de ovelhas. Então, dois irmãos com duas diferentes vocações. E obviamente que nós percebemos uma complementaridade nisso, porque Deus não faz nada de maneira não intencional. Todos os dias da sua vida foram contados. Deus planejou a sua história de um modo espetacular. Mesmo os baixos da sua vida fazem parte de um propósito extraordinário. E quanto mais você conhecer a Deus e fazer a sua vontade, mais você vai perceber isso. Eu tive uns dias de retrospectiva e introspecção, e eu comecei a me lembrar de detalhes da minha vida adulta, das decisões e das escolhas que eu tive que tomar para fazer a vontade de Deus, muitas delas difíceis, polêmicas, inovadoras. E hoje, olhando, não digo nem para o fim da história, mas assim, para o meio da história, já dá para entender por que Deus fez certas coisas, por que Ele deixou de fazer outras, por que houve algumas portas que Ele mesmo fechou, outras Ele escancarou, por que Ele removeu algumas pessoas, trouxe outras para perto. Então a nossa vida é totalmente calculada por Deus. Ele tem o controle do nosso destino. Não precisavam de dois lavradores no começo do mundo, precisavam de um lavrador e de um agricultor. A identidade que Deus tinha dado para cada um era perfeita para o tempo e para a estação. Da mesma forma como Deus fez você com uma identidade única e perfeita para o seu tempo e para a sua estação. Você não precisa se comparar a ninguém, você não precisa ser igual a ninguém. Você pode ser grandemente usado por Deus do jeito que você é, da maneira como Deus te fez. Ele não errou a cor dos teus olhos, Ele não errou a tua profissão, Ele não errou as tuas dificuldades, as tuas perdas no caminho. Ele não errou o primeiro, o segundo casamento que você deixou. Ele não errou. Em todos os momentos Ele esteve com você. E até mesmo nos teus erros Ele deu um jeito de fazer acerto. Eu gosto muito de uma passagem da Bíblia que fala sobre José e os irmãos de José que tramaram contra ele. E aí no dia da reconciliação final, José estava tão tratado, tão curado, que ele olha para os irmãos e diz assim: ó, vocês planejaram o mal, mas Deus sempre teve esse plano. Vocês achavam que estavam fazendo maldade para mim, mas na verdade Deus estava transformando este mal em bem. Não existe nada perdido no plano de Deus. Não existe uma traição perdida no plano de Deus. Não existe uma decepção perdida no plano de Deus. Não existe um homicídio perdido no plano de Deus. Então,
Quando nós entendemos isso, nós começamos a caminhar na nossa identidade. Caim era um lavrador que não sabia a sua identidade. Ele queria ser o que o irmão dele era. E a palavra de Deus diz que depois de um tempo, e eu gosto desse detalhe, depois de um tempo, nós estamos vivendo o quê? Depois de um tempo, nós vivemos um ano. Depois de um tempo, tinha acabado alguma coisa, tinha terminado uma estação, possivelmente era a estação da colheita, porque ambos vão levar uma oferta. A palavra de Deus diz que Caim pegou de tudo que ele tinha colhido e ele separou um fruto para Deus. Um fruto para Deus. Porém Abel, ele separou dos primeiros e melhores para Deus. Ele separou a gordura para Deus. É feito quando nós fazemos bazar aqui na igreja, né? Graças a Deus a Farol tem crescido tanto nessa generosidade, porque dificilmente nós recebemos coisas ruins, mas geralmente em bazares em outros lugares que nós conhecemos, e você também sabe disso, as pessoas pegam o lixo que não lhes serve mais, que está furado, que está rasgado, que já está desbotado, que está manchado, e jogam na cesta do bazar. Ninguém está pedindo aqui cobre pano nem pano de chão. Percebe que muitas vezes quando nós vamos separar para doar algo, nós separamos aquilo que não está mais caindo bem, que não é mais bonito, que não está bom, mas a gente não deixa de separar, né? Aliás, vamos fazer o bem. Quantas vezes nas nossas vidas nós somos como Caim, nós separamos um fruto ali da oferta, mas não é a melhor oferta, não é primícias, não é gordura. Eu amo a minha família. Você ama a sua família? Mas sabe como eu amo a minha família? Eu sou um colérico nato, gente, e eu sou tão feliz de ser assim. Eu amo minha família com atos. Graças a Deus, até aqui me ajudou o Senhor. Na minha casa não falta nada. Meus filhos têm conforto. Eles viajam uma vez por ano. Tem, graças a Deus, comidinha gostosa que eles gostam de comer. A melancia que os dois gostam de começar o dia. Sabe por quê? Porque se eu amo, eu cuido. Eu dou o melhor. Eu não dou o que me resta. Eu não dou por último. Não existe mesquinharia no meu coração com relação a eles. Se eles querem algo, que isso vai ser um sacrifício para mim, não tem problema. Eu nasci para me sacrificar para eles. Eu amo essa igreja, mas eu não amo essa igreja apenas por palavras. Eu amo essa igreja porque eu amo o que Deus está fazendo no nosso meio. Eu amo ver a generosidade dele. Eu amo ver a salvação que ele está entregando. Eu amo ver pessoas curadas, libertas. Eu amo ver famílias restauradas. E porque eu amo, eu entrego o melhor dos meus dias aqui. Eu entrego as melhores ofertas aqui. Eu faço o meu melhor aqui, porque eu amo. Caim amava Deus, mas Abel demonstrou com mais atitude que o amor dele era mais genuíno do que o de Caim. Porque Caim sabia do princípio da semeadura, porque ele era agricultor. E ele pensava nas coisas da terra. Ele sabia que ele precisava da chuva na hora certa. Ele sabia que precisava do sol na hora certa. E quem sabe a oferta que ele deu foi geralmente para garantir a prosperidade que ele precisava ter para a próxima colheita. Mas Abel não pensou no quanto ele estava dando. Ele pensou no quanto ele estava deixando de dar quando ele só deu a gordura. Deus se agradou da oferta de Abel, mas Deus não se agradou da oferta de Caim. Que coisa triste. Você fica mais pobre e ainda desagradado de Deus. Eu não gosto de coisas não inteligentes. Imagine você, que você pode comparecer ao altar do Senhor, ficar sem a grana, ficar sem o recurso e ainda não agradar a Deus. Porque Deus sonda o nosso coração.
Ele sabe se aquilo é o melhor ou se aquilo é mais alguma coisa. Se aquilo é o resto. Se aquilo é só um fruto para garantir o princípio do legalismo. E sabe o que aconteceu? Caim se abateu. Caim se fechou. Caim se ofendeu. Caim se chateou. Ele ficou chateado. Ele achou que ele tinha direito de ficar chateado porque Deus não tinha se agradado da oferta dele. Eu estou chateado. Eu faço o que eu quero e eu quero que você, Deus, abençoe aquilo que eu quero. Quantas vezes você agiu assim em 2023? Isso nós vamos deixar para trás, porque em 2024 nós não vamos pedir para que Deus abençoe os nossos planos. Nós vamos pedir para que Ele nos alinhe com os planos dEle. Nós não vamos pedir que Ele abençoe a nossa oferta. Nós vamos pedir que Ele plante no nosso coração qual é a oferta que Ele quer que a gente plante. Nós não vamos pedir para Ele de maneira medíocre, como Caim fez. Nós vamos fazer de maneira farta e abundante, como Abel fez. E Deus alertou Caim. Deus disse para Caim: Caim, a única maneira de você mudar essa história não é ficando chateado, é se quebrantando, se arrependendo. Você já parou para perceber que quando nós erramos, a nossa primeira tendência é justificar o nosso erro? Isso acontece desde que somos muito pequenos. É fácil você ver duas crianças brigando. Quando você vai corrigi-las, você vai dizer assim: ei, por que vocês estão brigando? Qual é a primeira coisa que o que bateu fala? Me provocou. E o que apanhou fala o quê? Me bateu. Os dois estão errados. Se fosse da nossa natureza humana, o arrependimento era simplesmente um adulto chegou para dizer: por que vocês estão brigando? Eles deveriam responder: porque nós somos tolos. Estou aqui, perdão, errei. Mas é lógico que depois que a gente cresce, isso melhora muito, não é verdade? Só que não. Fica um pouquinho pior. O bico tem bico com inteligência emocional. A ofensa tem ofensa com guerra fria, né? A gente finge costume. A gente cresce e fica pior, porque não demonstra aquilo que de fato está dentro do coração. Mas deixa eu perguntar para você: Deus é um Deus que sonda e conhece a oferta, ou Ele sonda e conhece o coração? Deus disse para Caim: cuidado, sua única chance é se arrepender. E logo em seguida, o próximo diálogo entre Deus e Caim é uma pergunta: onde está Abel? Eu imagino que a perna do Caim deve ter ficado bamba. E como ele não sabia de novo se arrepender, porque o orgulho tinha tomado o coração dele. Quantas vezes em 2023 você deixou o orgulho tomar conta do seu coração? Porque hoje você vai enterrar aqui esse orgulho, porque 2024 você vai encher de arrependimento e humildade, porque você vai buscar a Deus em primeiro lugar, você vai buscar a sua vontade, você vai depender da graça, do favor e da bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores. E quando Caim é perguntado sobre Abel, eu aprendo uma lição de antemão: um abismo chamou outro abismo. Ele deu uma oferta medíocre, ele fingiu que era a melhor oferta. Deus, que sonda e conhece o coração, não se agradou da oferta, e um abismo vai chamando outro abismo. Ele fica com raiva da oferta do irmão, e consequentemente ele fica com raiva e mimizado com relação a Deus, e ele fica chateado porque ele queria que Deus aceitasse a oferta dele da mesma forma como aceitou a oferta de Abel. Deixa eu dizer uma coisa com você: em 2024 você não vai conseguir vencer a soberania de Deus. Se você vai ficar chateado, você vai ficar chateado e não vai prosperar. A palavra de 2024 é muito forte, muito abençoada. Quem estava aqui assistiu agora há pouco. Mas eu vou dizer que participa da palavra de 2024 quem se arrepende, não quem se fecha.
Casamentos prósperos em 2024 serão casamentos de arrependimento. Relacionamentos prósperos serão relacionamentos de humildade. Liderança próspera será a liderança onde você vai reconhecer o teu irmão superior a você. Crente próspero vai ser crente humilde. E aí, a palavra de Deus diz que a maldição entrou na terra e um sangue clamando gerou infertilidade, pobreza e solidão. É tudo que a gente não quer em 2024. Ninguém aqui veio para esse culto porque quer ficar mais pobre. Ninguém veio para esse culto porque quer ficar infértil. Ninguém veio hoje gastar o seu último dia do ano aqui e começar o primeiro ano do novo ano porque você quer ficar com menos paz. Então nós temos que matar esse Caim de dentro de nós. E para isso nós precisamos aprender pelo menos 10 lições, que são lições importantes, mas também são lições cortantes. E a primeira delas é: para um 2024 abençoado, eu preciso ser primícia e não receber primícias. Eu preciso sair do centro. Eu preciso deixar de ser egocêntrico, centrado em mim mesmo, nas minhas necessidades, nas minhas dores. Eu não vejo pessoas que têm um propósito forte e estão plenas e estão bombando. Eu não vejo elas preocupadas com a dor de cabeça, com a dor de cotovelo, com a dor de alguma coisa, com a inveja. Ele não tem. Ele está tão preocupado em cumprir o propósito de Deus que ele não tem tempo de olhar do lado. Ele não tem tempo de ficar se comparando com outra pessoa. Ele não tem condição de ficar se medindo por baixo. Ele está sempre buscando um padrão maior de santidade. Ele está buscando um padrão maior de liderança. Ele está buscando um padrão maior de relacionamento. Ele está buscando um padrão maior de sucesso. Ele está trabalhando mais para ter mais êxito. 2024 abençoado para você é primícia, é ser primícia, é colocar Cristo no centro, é se doar, é investir a sua vida em vidas, é parar de investir a sua vida em coisas. Quando você investe a sua vida em vidas, as coisas vêm, porque o dono das vidas é também o dono das coisas, mas ele ama as vidas e ele usa as coisas. E quando nós amamos a Deus e nós nos alinhamos com Ele, nós amamos as vidas e usamos as coisas, e não o contrário. Se em 2023 você usou pessoas para ter coisas, em 2024 você vai amar pessoas e Deus vai lhe acrescentar coisas. A forma como Deus faz é sem inversão. Pessoas amadas são fontes de Deus aqui na terra. Coisas amadas são fontes de idolatria aqui na terra. Tem gente que tem casa, que tem carro, que tem dinheiro, mas que não consegue dar uma risada dentro do carro, da casa e com o dinheiro. Tem gente que tem diploma, que tem networking e que faz tudo por interesse, e tudo que tem é interesse de volta. Mas tem gente que tem amigos e os seus amigos dão a vida por eles. Tem gente que não tem nada, mas tem pessoas, e onde eles vão, eles têm casa, eles têm carro, eles têm dinheiro. 2024 é ano de encerrar ciclos de maneira correta e começar projetos de maneira correta. Nós encerramos ciclos honrando, e nós começamos novos ciclos com total dependência e muita vontade de fazer dar certo. Em 2024, você pode escolher entre dar uma oferta,
fazer um projeto, participar da vida de alguém de maneira superficial. Ou você pode dar a sua melhor oferta, ser um destaque no seu projeto, fazer a diferença na vida das pessoas, porque o bom é o inimigo do melhor. Pastor, mas meu 2023 foi bom. Que pena, porque 2024 pode ser muito melhor. Quando nós vencemos o egocentrismo, nós entramos num prisma muito maior. Outro dia alguém me disse assim, mas tal pessoa faz isso. E eu perguntei para ela, e o que Jesus faria? Porque o meu padrão não é tal pessoa, o meu padrão é Jesus. O meu padrão é muito alto. O meu padrão não é qualquer pessoa. Sabe, algumas pessoas dizem assim, você é o resultado das 5 pessoas com quem mais anda. Eu vou desmentir essa teologia do coaching agora. Você é a única pessoa com quem você mais anda. Você não precisa de 5 referências quando você tem a melhor referência, chamada Jesus. E todos quanto concordarem com Ele, pode seguir que vai dar certo. Todos quanto concordarem com Ele no princípio do casamento, pode seguir que vai dar certo. Todos quanto concordarem com Ele no princípio do pastorado, pode seguir que vai dar certo. Todos quanto concordarem com Ele no princípio do empreendedorismo, pode seguir que dá certo. Mas você só precisa de uma pessoa, Jesus. E o seu padrão vai subir assim, mas não só como exemplo, como também como força, porque Jesus te dará força para ser como Ele é. Muita gente diz assim, é impossível ser perfeito. E eu digo, é impossível andando sem Jesus, porque se hoje você começar a andar com Jesus, você vai ser um homem e uma mulher perfeitos. Ligue-se mais no céu do que na terra. A gente vê um Caim muito ligado na planta, na colheita, na terra. A palavra de Deus nos convida em Colossenses, pensem nas coisas do alto, pense grande, para de pensar pequeno. É o ano da águia, pensa maior, pensa no longo prazo, pense em projetos futuros, pense em quantas vidas serão impactadas através da sua vida. Ligue-se mais no céu. É o céu que determina a terra e não o contrário. Tem gente assim, fazendo igual os profetas de Baal. Uba, uba, fogo, fogo, uba, uba, fogo, fogo, e nada acontece, porque você está utilizando as ferramentas erradas, com o princípio errado. Você está adorando coisas, e você está querendo que essas coisas lhe deem resultados celestiais. Não, a gente adora Deus, a gente busca Deus, a gente se concentra em Deus, a gente eleva a nossa alma a Deus, e o céu determina o que vai acontecer na terra. 6, cuidado com o orgulho. Caim se fechou depois de fazer besteira. Quando fizer besteira, põe o rabinho entre as pernas, tenha humildade, ajoelhe-se diante do Senhor em primeiro lugar. Diga, Senhor, me perdoa. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está dentro de mim, toda hora eu estou caindo. A palavra de Deus diz que Deus não tem problema com perdoar pecados. Deus tem problema com arrogância. Ele se afasta do altivo, mas Ele concede graça a quem é humilde, quebrantado de coração. Um espírito quebrantado e contrito Deus não despreza. Cuidado com o orgulho. O orgulho vai lhe armar um laço. Ele primeiro se faz de seu amigo e depois ele te dá um fim desastroso. Você fica sem ninguém. Arrependa-se, perdoe mais, peça mais perdão, abra mão do orgulho. 7, mudanças vão acontecer se você mudar. Você não muda ninguém, e você não consegue nem mudar você mesmo, mas Deus pode mudar você, pessoas e circunstâncias. 8, quando você for confrontado por Deus, não fuja, não fique chateado, não minta,
Quebre-se. Quebre-se. Eu me lembro um dia que eu errei com meu filho. Foi a primeira e acho que a única vez que eu errei fortemente com ele. Ele tinha 2 anos. Eu falei muito alto com ele. Perdi a paciência. E aquele olhar de admiração que ele tinha por mim, mas se foi na hora, sabe? Sabe quando você faz uma besteira que você sabe que na hora você fez a besteira? Aquele olhar dele assim foi se fechando. Eu falei, eu perdi meu filho. Mas eu fui desesperado para ele. Meia hora depois eu falei, papai errou, me perdoa. Eu não deveria ter falado alto com você. Tudo bem, você desobedeceu, mas eu sou o pai, eu sou o maduro da relação. Me perdoa, filho. Papai te ama. E eu vi uma lágrima caindo do rosto dele. E uma reconciliação entre eu e ele, como nunca houve antes. Seja rápido em se quebrar para consertar. Seja lento em se manter para tentar provar que você não é quebrável. 9. Pare os ciclos de repetição. Um abismo chama outro abismo. Viu que o negócio está indo ladeira abaixo? Pare! Pare tudo! Por que tomar mais uma atitude? Pare! Pelo amor de Deus, pare! Pare! Tomou uma decisão errada, viu que deu uma consequência ruim? Pare! Pense, ore, peça conselho, se quebrante, pare. Eu fico impressionado com pessoas tendenciosas aos erros, porque é igual aquela pessoa que quebra a dieta, sabe? Ela quebrou a dieta com o Banoffee que ganhou, e de repente ela fala assim, já está tudo, vai tudo pro saco. Então já que eu comi o Banoffee mesmo, eu também vou comer mais a gordura da picanha, eu também vou comer uma trufa depois da gordura da picanha, eu vou tomar Coca-Cola sem ser zero, eu vou depois também botar, ó, já que tá que vá, hoje a vaca vai pro brejo. Gente inconsequente, precisa parar. Um abismo chama outro. Para o ciclo de repetição. Levante os teus olhos para Deus, peça direção, rompa com o padrão. Por último, fuja de fazer o mal. Gente, tem mal com a cara bonita, mas continua sendo mal para Deus. Deus, levanta aqui uma igreja genuína, Pai. Levanta aqui uma igreja genuína. Levanta irmãos genuínos. Levanta irmãos quebrantados. Levanta irmãos que são de verdade. Tem tantas coisas que a gente faz que tem a cara bonita, mas que o coração está tão feio, né? Para de fazer o mal. Insiste em fazer o bem. O salmo desse ano é o Salmo 37. Se você não se cansar de fazer o bem, na hora certa Deus vai te recompensar. Tem que ter paciência. Paciência e insistência em fazer o bem. Sabe o que mais, gente? Começa a plantar em terras boas. Evite o risco da desobediência. Muitas vezes a gente acha que a gente é como Caim, que a gente está apresentando a Deus uma oferta, mas na verdade a gente está apresentando a Deus uma ganância. Som do coração. Busca Deus, busca conselhos. Não se isole. Caim se isolou. E depois que ele se isolou, ele teve a brilhante ideia de matar o irmão. Quem se isola, a palavra de Deus diz, que insurge contra a verdadeira sabedoria. A cura está na comunhão. A cura está em enfrentar um não. A cura está em comer com alguém difícil. A cura está em perdoar algo imperdoável. A cura está em enfrentar. Minha esposa sempre diz, e eu vou repetir ela: conversas difíceis, relacionamentos fáceis. Conversas superficiais e fáceis, relacionamentos difíceis. 2024, você vai fugir de fazer o mal, vai insistir em fazer o bem, vai plantar em terra boa e não vai se isolar. E depois, por último, você vai pedir
os amigos de Deus. Setembro, mais ou menos, eu fiz uma oração. E eu tive resposta dessa oração em novembro. E eu fiquei muito impressionado. Sabe que oração eu fiz, Farol? Eu falei assim: Deus, eu não quero as mesmas mesas. Não porque eu tenho nada contra as mesas que eu já tive, mas porque eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu preciso de mesas superiores, mesas mais nobres. Não nobre de riqueza apenas, mas nobre de caráter. Eu preciso de assuntos mais espirituais. Eu preciso de pessoas que venceram coisas que eu ainda não venci. Eu preciso dessas mesas. Me dá essas mesas, Deus. E o Senhor foi me apresentando os amigos dele, aqueles que sentam na mesa com ele. O último que nós conhecemos e que sentou na nossa mesa foi o ex-presidente da Bolsa de Valores do Brasil por 25 anos. Apesar desse título nobre que ele tem, ele é um homem que sentou na nossa mesa e falou das coisas do Senhor, dos sonhos do Senhor, e chorou com a gente depois de orarmos juntos. Eu quero mais mesas assim. E eu falei: Deus, eu quero mais os seus amigos. Você começou a me apresentar eles, agora eu quero outros. E aí eu fui apresentado a um pastor de Ribeirão, de São José do Rio Preto. E quando eu sentei na mesa com ele, eu olhei para ele e falei assim: meu Deus, são esses amigos que eu quero, Deus. São os teus amigos. Eu quero essas mesas. Tenha coragem hoje de pedir as mesas de Deus. E não fique preocupado se Ele tirar outras pessoas da sua mesa. Porque o ano está encerrando. Mas para ele começar melhor, alguma coisa precisa mudar. Fiquemos de pé na presença de Deus. 10 lições importantes para terminar bem, mas começar melhor. Põe a mão no seu coração, se você puder, e ore pedindo que Deus te ajude a ser mais generoso, a ter um coração mais genuíno, a saber quem você é na sua identidade, a não se esconder de Deus, a não fugir de Deus, a não se isolar, a perdoar, a liberar perdão. E peça a Deus os amigos dele, porque Ele vai te dar em 2024 amigos que vão te conectar ao destino profético que Ele tem para a sua vida. Mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Cumprir todo o teu querer. Tira de nós a semente de Caim. Dá-me um coração igual ao teu. Coloque em nós um coração puro. Faz isso em nós antes de virar o ano, Deus. Tira a maldade, a malignidade do nosso coração. Tira o fermento dos fariseus. Coloca o padrão de Jesus no nosso coração, Jesus. Coração disposto a obedecer. Faz isso nessa casa. Faz isso com cada uma que entrou aqui nessa noite, Deus.